Quando codificamos e executamos um programa, nem sempre as coisas fluem como gostaríamos. Ao longo da execução do programa, diferentes erros podem acontecer, e esses erros podem ter causas diversas, como problemas de codificação, entrada de dados inválida, falhas de hardware, falhas do sistema operacional, disputa de recursos do sistema, entre outras coisas. Exceção é o termo utilizado para se definir um problema que ocorre durante a execução de um programa. O nome em si pode dar a entender que se trata de algo que ocorre muito pouco, uma vez que exceção é algo que foge à regra, ou seja, que não é normal de acontecer. Mas em um programa de computador, a ocorrência de exceções pode ser algo frequente e cabe ao programador tentar minimizar isso. A ocorrência de uma exceção não tratada geralmente provoca a saída abrupta do programa, podendo levar à perda de dados ou até mesmo a problemas mais sérios, dependendo do tipo de programa. Portanto, além de tentar evitar ao máximo a ocorrência de exceções, criando um código de qualidade, cabe também ao programador tratar adequadamente as possíveis exceções remanescentes para que o programa continue executando normalmente ou seja finalizado de forma menos abrupta e danosa. Eu sou o Ricardo Marocchio e nesse vídeo eu vou mostrar como usar os recursos da linguagem Java para lidar com exceções de maneira adequada, criando programas mais robustos e tolerantes a falhas. Não se esqueça de deixar um like se achar esse conteúdo interessante. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários e se achar o conteúdo impróprio ou ruim, deixe seu dislike. Agradeço mais uma vez a cada inscrito no canal pela confiança em meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós. Inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro das publicações semanais sobre programação. Ao longo desse vídeo, eu intercalo a explicação de conceitos e a aplicação prática com alguns exemplos. Para melhorar o aprendizado desse conteúdo, aconselho que você veja o vídeo na íntegra, sem programar os exemplos, e depois assista uma segunda vez, fazendo os exemplos e explorando possibilidades diferentes daquelas que apresento. Certamente isso vai gerar resultados de aprendizagem bem melhores do que simplesmente ver o vídeo e replicar os exemplos de forma mecânica. Agora vamos à aula. O primeiro recurso que veremos nessa aula é o bloco de tratamento de exceções, também conhecido como try-catch. Veja que essa estrutura possui dois blocos de código. No primeiro bloco, deve-se colocar o trecho de código do programa sujeito a causar exceções. No segundo bloco, capturamos uma possível exceção e codificamos a resposta que deve ser dada se a exceção realmente ocorrer. Essa resposta à exceção não é necessariamente a exibição de uma simples mensagem na tela do usuário. Pode ser a geração de um arquivo de log, pode ser um mecanismo que permita reportar o erro ao desenvolvedor do software, entre outras possibilidades. Observe que a execução do segundo bloco está condicionada a um tipo de exceção. Nesse caso, qualquer exceção do tipo exception que ocorra dentro do bloco try será capturada por esse bloco catch. O tipo exception é interessante porque ele engloba todos os tipos de exceção, uma vez que todos os demais tipos são subclasses de exception. Isso quer dizer que exception é a classe ancestral de todos os outros tipos de exceção da linguagem Java. Logo, toda exceção é um objeto do tipo exception. Vamos ao Visual Studio Code ver alguns exemplos de tratamento de exceções. Aqui no Visual Studio Code eu já tenho um novo projeto Java criado com o comando limpar tela que a gente vem usando normalmente nos programas que construímos. Eu vou começar criando um exemplo que provoca uma exceção. Aqui embaixo de main eu vou criar um novo método que lança uma exceção. Vou fazer o código aqui rapidamente. Na primeira linha desse exemplo, eu tenho uma variável texto do tipo string recebendo o valor nulo. Na segunda linha, eu tenho uma variável chamada tamanho do tipo int recebendo o tamanho desse texto. E na terceira linha, eu tenho uma impressão desse tamanho. Entretanto, pelo fato de texto ter recebido um valor nulo, o método length da variável texto vai retornar uma exceção. Vamos ver como isso vai executar. Observe que eu coloquei aqui a chamada para exemplo 1 logo depois do limpa tela no método main. Vamos dar Ctrl F5 para executar. Aí está, exceção na thread main
e aqui o tipo da exceção, null pointer exception, e aqui a mensagem da exceção. Não é possível chamar string.length porque texto é nulo. Observe que a terceira linha de código nem foi executada, justamente pelo fato de que, quando ocorre uma exceção, o método é abandonado de forma abrupta no local em que a exceção ocorreu. Agora nós vamos ver como tratar essa exceção. Vamos voltar ao código. Vou fazer rapidamente o código para tratamento dessa exceção. Aí está, o exemplo foi modificado. Eu envolvi as 3 linhas de código com um bloco try e estou capturando a exceção do tipo null pointer exception, que eu apelidei de E. Aqui eu poderia ter colocado qualquer nome no lugar desse E, qualquer nome válido para a variável. Na verdade, isso aqui entra como se fosse uma variável. E aqui embaixo eu estou imprimindo a mensagem de erro caso ocorra a exceção. Para pegar a mensagem de erro, eu uso esse objeto E, que é meu objeto de exceção, .getMessage. Observe então que a regra é simples. O código suscetível à ocorrência de exceção fica dentro do bloco try e o tratamento para a exceção fica dentro da captura da exceção específica. Nesse caso, eu estou capturando uma exceção do tipo null pointer exception. Se um outro tipo de exceção acontecer, esse catch não vai capturar a exceção e essa mensagem não será mostrada. Depois nós vamos ver como solucionar esse problema da ocorrência de vários tipos de exceção. Agora nós vamos dar Ctrl F5 para executar novamente o programa. E observe que agora eu tenho simplesmente a mensagem do erro, que é justamente o que eu coloquei aqui dentro da estrutura catch. Para observar que qualquer código depois da estrutura é executado, ou seja, que o programa não é abandonado quando a exceção ocorre, nós vamos colocar mais uma mensagem aqui embaixo. Agora eu vou executar novamente. Ctrl F5. Aí está, aqui a mensagem da exceção, que foi capturada pelo catch e tratou com essa mensagem, e aqui embaixo a mensagem que está depois da estrutura de tratamento de exceção. Ou seja, a exceção ocorreu, mas o programa não foi terminado. Então eu tratei a exceção do tipo null pointer exception. Agora vamos ver mais um exemplo. Vou fechar aqui e vamos programar mais um exemplo. Vou escrever aqui rapidamente o código do segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, na primeira linha, eu tenho a declaração de uma variável vetor, que é um vetor de inteiros, com 5 elementos. Na segunda linha, eu tenho a impressão do elemento de índice 5. Lembrando que o elemento de índice 5 é o 6º elemento do vetor, que nesse caso não existe. Portanto, eu estou tentando acessar um elemento do vetor que não existe. Lá no método main eu já troquei a chamada para exemplo 2, agora vamos dar Ctrl F5 para ver como o programa vai se comportar. Veja que uma exceção aconteceu. Exceção na thread main, uma exceção do tipo java.lang.arrayIndex out of bounds exception. Índice 5 está fora dos limites para o tamanho 5. Porque índice 5 corresponde a um elemento que estaria em um vetor de pelo menos tamanho 6. Aqui embaixo eu tenho a pilha de chamada de métodos. O programa começou chamando o método main, main chamou o exemplo 2, que foi onde ocorreu essa exceção. Agora nós vamos modificar o método provendo um tratamento para esse tipo de exceção. Vou fechar aqui o terminal e vou fazer a modificação do exemplo. Agora o nosso segundo exemplo está fazendo uso de uma estrutura try-catch. Dentro do bloco try, eu coloquei o código suscetível à ocorrência de uma exceção e no bloco catch eu capturo uma exceção do tipo arrayIndexOutOfBoundsException, que se ocorrer, vai provocar a exibição da mensagem de erro usando systemoutprintln e.getMessage. Para que tenhamos certeza de que a exceção não vai provocar a saída abrupta do programa, eu também vou colocar esse texto para ser impresso depois da estrutura de tratamento da exceção. Dei Ctrl C, Ctrl V aqui, e agora vamos executar o programa. Ctrl F5. Aqui eu tenho a saída da mensagem padrão da exceção, index 5 out of bounds for length 5, ou seja, o índice 5 está fora dos limites para um tamanho 5, e aqui a mensagem que ocorre depois da exceção. Vamos voltar aqui ao código.
Existem vários tipos de exceção que podem ser lançadas durante a execução de um programa. Até o momento, a gente viu como exemplo a Null Pointer Exception e a Array Index Out of Bounds Exception. Vamos ver mais um exemplo. Vou descer aqui um pouco o código e vou codificar rapidamente aqui um terceiro exemplo. O exemplo 3 é um exemplo bem simples que calcula a divisão entre dois números inteiros. Eu tenho aqui um objeto de leitura de teclado, mostra uma mensagem, primeiro número, leio o primeiro número inteiro, mostro a mensagem do segundo número, leio esse segundo número inteiro, calculo a divisão de N1 por N2 e mostro o resultado. Por fim, eu fecho o leitor de teclado. Vou só fazer uma correção aqui, como é double, eu tenho que botar aqui f.2f, e agora eu vou colocar aqui em cima exemplo 3. Voltando aqui, vamos dar Ctrl F5 para executar o método. Vou clicar aqui e vou digitar 5 e 2. Tá aí, o resultado é 2 porque é uma divisão inteira. Vou fechar o terminal e vou executar novamente. Ctrl F5. Agora o primeiro número vai ser 5 e o segundo vai ser 0. Veja que eu tenho aqui a pilha de chamada de métodos, main, depois exemplo 3, e em exemplo 3 ocorreu uma exceção do tipo Arithmetic Exception, que é na verdade uma divisão por zero. Aqui é o símbolo de divisão, by zero significa divisão por zero. Eu não posso dividir um número por zero. Esse é um tipo de erro bem clássico da programação. Eu vou fechar o terminal e vou fazer a estrutura de tratamento para esse erro. Vou codificar aqui rapidamente. Agora vamos executar novamente o programa para ver como ele se comporta. Ctrl F5, vou digitar aqui o primeiro número, vou digitar 0. Aí está, aparece a mensagem depois da exceção. Isso significa que a exceção foi tratada. Lembrando que o tratamento da exceção, nesse caso, é a exibição dessa mensagem correspondente ao erro, mas eu poderia tomar uma série de atitudes aqui mediante a ocorrência de um erro. Por exemplo, eu poderia gerar um log em um arquivo local, um arquivo de erros. Eu poderia reportar esse erro para o desenvolvedor ou para a fábrica do programa, para a indústria do programa, enviando um e-mail, por exemplo. Eu poderia encerrar um outro programa que esse aqui estivesse controlando. Eu poderia mandar desligar algum equipamento, se esse software fosse um software que controla um equipamento. Por exemplo, se fosse um software para um carro autônomo, eu poderia mandar parar o carro mediante a ocorrência de determinada exceção. Se for um software, por exemplo, que roda em um drone, eu poderia mandar pousar o drone mediante a ocorrência de uma exceção. Enfim, tratar uma exceção significa mitigar a possibilidade de ocorrência de danos mais sérios. A princípio, parece que nós criamos um programa robusto que trata a exceção de divisão por zero. Vamos executar esse programa novamente. Ctrl F5. Está aqui o programa, primeiro número 6, segundo número eu vou digitar uma letra. Veja que nós temos aqui uma exceção, do tipo Input Mismatch Exception. Veja como a pilha de métodos da chamada ao método nextInt é grande. Aqui eu tenho uma chamada para nextInt, depois next, depois throwFor, porque ele detectou que aquele caractere não corresponde a um inteiro. E aí uma exceção do tipo Input Mismatch Exception foi lançada. Veja também que a mensagem depois da exceção não foi mostrada, o que quer dizer que essa exceção não foi tratada corretamente. Na verdade, nós estamos tratando aqui somente exceções do tipo Arithmetic Exception, e a exceção que ocorreu foi do tipo Input Mismatch Exception. Nós vamos agora aprender a tratar múltiplas exceções em um mesmo trecho do programa. Nos casos em que diferentes tipos de exceção possam ocorrer dentro de um mesmo trecho de código, como aconteceu no exemplo da calculadora de divisão que programamos, é possível prover um tratamento específico para cada um dos tipos, se isso for necessário. Para isso, envolvemos o código em questão por um bloco try e criamos um bloco catch para cada tipo de exceção a ser tratada. Veja no exemplo que temos apenas um bloco try, mas temos 3 blocos catch capturando diferentes tipos de exceção. Nesse caso, poderíamos dar um tratamento específico para exceções dos tipos Arithmetic Exception e Input Mismatch Exception, e um tratamento genérico
para os demais tipos de exceção que possam ocorrer. Uma regra importante a se observar é que devemos capturar primeiramente as exceções mais específicas, porque o primeiro bloco catch compatível com a exceção ocorrida irá capturá-la. Se o primeiro catch desse exemplo capturasse o tipo exception, por exemplo, os outros dois blocos seriam inúteis, porque jamais capturariam algo, uma vez que todo objeto de exceção cairia no catch do tipo exception, por ele ser o primeiro catch compatível, já que toda exceção é uma subclasse de exception. Vamos voltar ao Visual Studio Code e melhorar o tratamento de exceções de nosso exemplo da calculadora, aplicando esses novos recursos. Antes de criar um tratamento para múltiplas exceções nesse exemplo, eu vou envolvê-lo por uma estrutura de repetição para que eu não precise ficar executando o código várias vezes para testar o programa para múltiplas exceções. Vou fazer isso aqui rapidamente. Eu vou criar aqui um novo exemplo, vou copiar esse. Exemplo 4. Já vou colocar aqui em cima para chamar o exemplo 4. E agora vou fazer rapidamente as modificações necessárias. Eu vou explicar rapidamente esse código antes de executarmos. A variável novo cálculo indica se o usuário deseja ou não realizar um novo cálculo mediante uma resposta, como nós vamos ver em seguida. Aqui eu tenho o leitor de teclado. Em seguida, dentro da repetição, eu tenho a leitura dos dois números inteiros. Faltou um código aqui para ele consumir a quebra de linha. Leitor.nextLine. Porque o nextInt não consome o pressionamento da tecla Enter. Então eu tenho que colocar isso aqui, senão ele vai pular o próximo comando nextLine que eu der. Agora eu calculo aqui a divisão, imprimo o resultado e mostro a pergunta: novo cálculo? Sim ou não? E aqui, novo cálculo vai receber o resultado lógico dessa expressão. Aqui, em vez desse operador, eu vou usar o equals, mais adequado para essa situação. Agora a gente pode executar o exemplo e ver como ele vai se comportar. Agora vou dar Ctrl F5 para executar. Vou digitar os números. 6, 2, aqui tudo bem, deseja fazer um novo cálculo? Sim. 8, 4, tudo bem, novo cálculo. Agora vou 5, 0. Tá aí, ó, deu um erro de divisão por 0 e ele abandonou o programa, mas não abandonou por conta da exceção. Abandonou porque o tratamento da exceção, como nós podemos ver aqui, está sendo feito fora da estrutura de repetição. Isso quer dizer que a exceção aconteceu, a estrutura de exceção foi abandonada, a exceção veio para o catch, foi capturada, a mensagem foi mostrada e ele saiu do programa. O ideal seria a gente fazer esse tratamento de exceção dentro da estrutura de repetição. Eu vou modificar agora o programa para que isso aconteça. Agora sim, eu tenho o tratamento da exceção dentro da estrutura de repetição. Observe que eu coloquei aqui o try e apenas o código sensível à ocorrência de exceções é que ficou dentro do bloco try. E aqui eu tenho o catch capturando a arithmetic exception. Eu coloquei aqui também um _n para ele separar a linha dessa frase novo cálculo. Vamos executar novamente para ver como vai ser o comportamento agora do programa. Vou dar Ctrl F5 para executar. Aí está, primeiro número 5, 2, resultado 2, novo cálculo, sim. Primeiro número 9, 3, sim. Agora vamos com 8 e 0. Divisão por 0, está ali a mensagem. Novo cálculo, sim. Posso continuar calculando, 5 e 2. Novo cálculo, não, ele sai do programa. Vou sair aqui do terminal. Se nós quisermos, nós podemos melhorar essa mensagem. Vou colocar uma mensagem personalizada. Não é possível dividir por 0. Uma mensagem bem mais amigável. Lembrando que até agora eu não criei o tratamento para múltiplas exceções. Vamos executar para ver. Primeiro número 5 e agora aqui eu vou digitar A. Tá aí, aconteceu a exceção e o programa foi fechado de maneira abrupta, justamente pelo fato dessa exceção não estar sendo tratada.
Vamos fazer isso aqui. Vou colocar o código rapidamente para tratar esse tipo de exceção. Agora nós temos aqui, além do tratamento da divisão por zero, temos o tratamento para o caso do usuário digitar um valor que não corresponda a um número inteiro. E caso algum outro tipo de exceção ocorra aqui dentro, ele vai cair aqui no catch. Só um detalhe: caso essa exceção ocorra, que é quando o usuário digita um valor que não seja inteiro, ele não vai fazer a leitura da quebra de linha. Portanto, eu vou mover essa leitura de quebra de linha para fora da estrutura de tratamento, imediatamente antes dele ler a resposta de novo cálculo. Agora sim, vamos executar o programa para ver o resultado. Ctrl F5 para executar. Primeiro número 6, 2, ok. 6, 0. Não é possível dividir por zero, novo cálculo sim. Primeiro número 8, A. Número inteiro inválido, novo cálculo sim. 8, 2, 4. Novo cálculo não. E o programa é finalizado. Agora que sabemos capturar e tratar exceções, vamos aprender a usar o bloco de proteção de recursos. Apesar do bloco try-catch tornar o programa mais robusto à ocorrência de exceções, ele não é o ideal para liberar algum recurso que tenha sido alocado ou reservado pelo programa antes da ocorrência da exceção. Alocar ou reservar recursos significa fazer uso de algum recurso computacional em nível de software ou hardware. Recurso esse que geralmente pode ser usado por outros programas e que deve ser liberado assim que o programa não estiver mais usando, para que outros programas não fiquem travados aguardando por ele. Um recurso muito comum de ser reservado é a memória, porém, diferentemente dos programas C++, linguagens como Java e C# possuem um sistema de gerenciamento de memória automático chamado coletor de lixo. Isso quer dizer que memória não é um recurso que você precise se preocupar em reservar e liberar, no caso do Java. Outros exemplos de recursos incluem o acesso a um determinado arquivo, o uso de uma determinada porta de rede, a utilização de algum hardware específico, como um sensor GPS, por exemplo, entre outros. Agora, imagine que seu programa reserve um recurso qualquer e comece a realizar diversas operações em seguida. Se alguma exceção ocorrer durante essas operações, como você faria para garantir que o programa liberaria o recurso para que outro programa pudesse usá-lo? O bloco Finally existe justamente para isso. Portanto, bastaria colocar a liberação do recurso dentro do bloco Finally. Vamos analisar algumas situações. Se nenhuma exceção ocorrer dentro do bloco Try, os blocos Catch são pulados e o bloco Finally é executado e o fluxo de execução segue normalmente para a próxima linha depois da estrutura Try Catch Finally. Se uma exceção ocorrer no bloco Try, o programa pula o restante do bloco Try e se algum bloco Catch capturar a exceção, o programa trata a exceção e em seguida o bloco Finally é executado. Se nenhum bloco Catch capturar a exceção, o programa pula direto para o bloco Finally. Se uma exceção ocorrer dentro de um bloco Catch, algo que é possível, ainda assim o bloco Finally será executado. Mesmo que o programa invoque os comandos return, break ou continue dentro do try ou de algum catch, o finally também será executado. A única forma de impedir a execução do finally é executando o comando system.exit antes do finally ser alcançado. Mas nesse caso, o recurso geralmente será automaticamente liberado pelo sistema operacional pelo fato do programa ter sido fechado. Em síntese, o bloco Finally existe para liberação de recursos. Vamos ver um exemplo no Visual Studio Code. Eu vou descer aqui um pouco o código e vamos criar um novo método aqui. Vou fazer o código rapidamente. Vamos a uma explicação sucinta do código. Aqui eu tenho o leitor de teclado, a declaração e a criação do leitor. Aqui eu tenho a criação de um objeto do tipo ServerSocket
somente para reservar uma porta de rede. Isso aqui é um recurso computacional que pode ser disputado por diferentes programas. Portanto, nesse momento aqui, o meu programa vai travar a porta de rede 7777. Outro programa não conseguiria usar, ou esse mesmo programa aqui não conseguiria usar se ela estivesse aberta. Ok, com esse objeto criado, eu dou aqui a mensagem porta aberta com sucesso 1, porque eu abri essa porta pela primeira vez. E agora aqui vem a execução de um código qualquer. Esse código qualquer vai ler um número inteiro e vai mostrar o número inteiro. Em seguida vai mandar fechar a porta. Nesse momento, o meu recurso estaria liberado para uso por outro programa ou por esse mesmo programa. Caso ocorra alguma exceção, eu mostro a mensagem de exceção. Logo depois dessa estrutura de tratamento de exceção, eu tenho aqui a criação de um segundo server socket, que eu chamei de SS2, na mesma porta, 7777. E aí vai ser mostrada a mensagem porta aberta com sucesso 2. Em seguida, eu fecho essa porta, fecho o leitor de teclado e o meu programa se encerra. Aqui em cima no main eu vou chamar esse método 5, exemplo 5. E o que nós temos que observar aqui é o seguinte: a partir do momento em que eu abro a porta para esse server socket, ela só pode ser aberta novamente se for fechada. Porém, se acontecer uma exceção aqui nesse nextInt, o código vai pular diretamente para o cat, capturando essa exceção e mostrando a mensagem. E aí o close não será realizado, ou seja, minha porta 7777 estará travada. Aí aqui embaixo, quando o SS2 tentar usar essa porta, nós vamos observar um erro. Vamos agora executar o programa para observar esse comportamento. Vou dar Ctrl F5 para executar. Aí está, porta aberta com sucesso, digite um número. Nesse momento, eu vou digitar um número normal, 4. Passou, aí a porta foi aberta com sucesso também 2. O SS2 conseguiu abrir a porta, justamente pelo fato do close do SS1 ter funcionado, não ocorreu nenhuma exceção. Agora eu vou fechar aqui e executar novamente. Ctrl F5. Aí está, agora na digitação do número eu vou colocar uma letra. Então a porta foi aberta com sucesso, em seguida foi pedida a digitação do número e aí eu digitei A. Nesse momento ocorre a exceção. E aí quando ele mostra a mensagem aqui, ele mostra null, porque o objeto exception não tem a mensagem específica dessa exceção aqui, não capturou a mensagem específica. E aí ocorre a exceção de tentativa de se usar uma porta que já está em uso, porque a porta não foi fechada. É justamente quando ele atinge essa linha de código. Observe aqui que o tipo da exceção é bind exception e a mensagem é endereço já está em uso. E isso fez o programa finalizar de forma abrupta. Agora nós vamos consertar esse código para que isso não ocorra, para que eu tenha garantia de que, independente do que aconteça durante o processamento entre o uso do server socket e o seu fechamento, eu tenho a garantia de que ele será fechado. Vou finalizar aqui e vou fazer o código para isso. Agora que eu coloquei o ss1.close no finally, eu tenho garantia que, mesmo que ocorra uma exceção dentro do try ou até dentro do catch, isso aqui será executado. Mesmo que aqui dentro ocorra um return, um break, um continue, isso aqui será executado. A única coisa agora que vai impedir essa linha de ser executada seria eu colocar aqui dentro system.exit, para ele sair do programa. Mas de toda forma, isso liberaria a porta para um outro programa, porque o programa seria desalocado da memória e automaticamente o sistema operacional liberaria essa porta. Vamos executar novamente o programa, digitar um valor errado e observar como ele vai se comportar. Ctrl F5. Vou digitar aqui o valor A. Tá aí. Ele conseguiu abrir a porta com sucesso para o SS1 e conseguiu abrir a porta com sucesso para o SS2 também. Ou seja, mesmo ocorrendo um erro de processamento entre a abertura e fechamento de porta do SS1, o programa conseguiu fechar a porta aberta para que a SS2 pudesse usá-la. Eu consegui liberar o recurso computacional para que outro pudesse usá-lo. Esse é só um exemplo didático para vocês verem a utilidade do Finally como estrutura de proteção de recursos. Agora nós veremos a hierarquia das classes de exceção do Java. Como eu já mencionei, todas as classes de exceção do Java herdam direta ou indiretamente da classe Exception. Esse diagrama mostra de forma hierarquizada apenas algumas das centenas de classes de exceção do Java. Essa hierarquia
mostra duas categorias de exceções, as verificadas e as não verificadas. Essa distinção é importante porque define se a exceção terá obrigatoriedade de ser tratada ou declarada quando houver chance de que ela ocorra. Todas as exceções que são subclasses de Runtime Exception, que estão aqui com fundo preto, são as exceções não verificadas. Isso quer dizer que não há obrigatoriedade de tratamento ou declaração. Todas as demais que herdam de exception, aqui mostradas em laranja, são exceções verificadas e devem ser tratadas ou declaradas. O tratamento de exceções é realizado pela estrutura try-catch-finally, enquanto a declaração da exceção é realizada através do comando throws, seguido pelo nome da classe de exceção no final da assinatura do método onde pode ocorrer a exceção. Como já fizemos algumas vezes no método limpar tela, por exemplo, mas sem nos preocuparmos com o funcionamento disso. Quando um programa é compilado, o compilador verifica se algum método tem possibilidade de lançar alguma das exceções verificadas. Em caso positivo, o método deve tratar a exceção ou declará-la usando throws. No momento em que se declara uma exceção verificada, espera-se que o método chamador do método em questão trate a exceção ou a declare novamente. Portanto, ou a exceção é tratada, ou sua declaração vai subindo de nível até chegar ao método main do programa. Vale ressaltar que, assim como é válido capturar uma superclasse de alguma exceção, também é válido declarar uma superclasse de uma exceção. Por exemplo, no caso do método limpar tela, duas exceções verificadas podem ser lançadas na criação do objeto ProcessBuilder, que são IOException e InterruptedException. Portanto, ou criamos um bloco try-catch com um catch para cada uma dessas exceções, ou criamos um try-catch com apenas um catch para a classe exception, que é a superclasse das duas classes de exceção em questão. O mesmo vale para a declaração da exceção na assinatura do método. Ou declaramos ambas, separadas por vírgula, ou declaramos exception, que é uma superclasse de ambas. Como exemplo, imagine outro método que tenha a possibilidade de lançar exceções dos tipos IOFException e FileNotFoundException. Se nós declararmos IOException na assinatura desse método, resolvemos o problema. Vamos voltar ao nosso exemplo do Visual Studio Code para analisarmos as exceções verificadas do método limpar tela. Esse é o método limpar tela. Aqui, na construção de um novo objeto ProcessBuilder, ele chama o método inherit.io, depois start, depois waitFor. Ele vai chamando esses métodos em cascata e vai empilhando, criando uma pilha de chamadas de métodos. Durante essa chamada de métodos, essas duas exceções podem ocorrer. Portanto, ou eu trato essa exceção no método limpar tela, envolvendo esse trecho de código em um try-catch, ou eu declaro as exceções usando throws, indicando que nesse método limpar tela podem ocorrer esses dois tipos de exceção. Portanto, estou transferindo a responsabilidade de tratamento para quem usar esse método. É por isso que aqui no método main, ao usar o limpar tela, eu tenho que redeclarar as exceções possíveis de ocorrerem no método limpar tela. Agora vem uma coisa interessante. Como exception é ancestral de InterruptedException e de IOException, basta eu colocar exception e eu estou abordando quaisquer subclasses de exception. Portanto, eu poderia substituir isso aqui por exception e o compilador aceitaria. Outra coisa que eu poderia fazer é remover a declaração da exceção e tratar o new ProcessBuilder. Aqui eu posso capturar as duas exceções, uma de cada vez, ou exception, que é a ancestral das duas exceções. Aí está. Agora a exceção está tratada. E aí eu nem precisaria mais declarar novamente aqui no método main. Na verdade, nesse caso, ao remover do método main a declaração de exception, eu já tive um problema aqui com exemplo 5. Vamos dar uma olhada em exemplo 5. Veja que ele lança
uma IOException, ou melhor, declara IOException, que pode ocorrer durante essas operações com server socket. Eu tive que redeclarar aqui IOException. Portanto, ou eu trato a IOException aqui, ou eu tenho que ir lá no main, vamos aqui no main, redeclarar aqui IOException, resolve o problema, ou até mesmo exception, que é uma ancestral de IOException. Agora vamos ver de uma maneira um pouco mais interativa como é a propagação de uma exceção ao longo de um programa. Vamos começar vendo o código do programa. Quando executamos um programa Java, temos um método de entrada que é o main da classe principal, que neste caso é app. Nesse caso, o método main executa o método A, que por sua vez executa método B, que executa método C, que por fim executa método D. Método D não invoca nenhum outro método, portanto, quando sua execução termina, o controle volta para método C. Como uma exceção do tipo IOException pode ocorrer em método D, e o próprio método não captura essa exceção, ou seja, não trata essa exceção, ele simplesmente declara a exceção e repassa a responsabilidade de captura para o método que o chamou, que nesse caso foi método C. Como o método C também não captura a exceção, ela é repassada para quem chamou o método C, que nesse caso foi método B. Da mesma forma, método B também não captura a exceção e a repassa para o método que o chamou, que foi método A. Agora, em método A, a execução de método B é envolvida por um bloco try e se ele der alguma exceção do tipo IOException, existe um catch para capturar a exceção e dar o devido tratamento. Essas chamadas de métodos dentro de outros métodos é controlada internamente por um mecanismo que empilha e desempilha os métodos. Vamos ver como é a propagação de uma exceção ao longo dessa pilha de métodos usando uma animação. O primeiro passo é a execução do programa, que vai chamar automaticamente o método main e vai passar o controle de execução para ele. Main chama método A e o controle de execução passa para método A. Agora, método A chama método B e o controle de execução passa para método B. Método B, por sua vez, chama método C e o controle de execução passa para método C. Por fim, método C chama método D e o controle de execução passa para método D. Durante a execução de método D, suponha que uma exceção IOException ocorra. O objeto IOException é repassado para método C por conta do throws e o controle de execução volta para método C ao mesmo tempo em que os recursos reservados para método D são liberados da memória, ou seja, método D é desempilhado. Como o método C também não captura a exceção, o objeto IOException é repassado para método B por conta do throws e o controle de execução volta para método B, com o método C sendo desempilhado da memória. O método B também não captura a exceção e simplesmente a repassa por conta do throws para o método A, e o controle de execução volta para método A ao mesmo tempo em que método B é desempilhado da memória. Por fim, método A captura a exceção e dá o devido tratamento a ela. Ao concluir, o controle de execução volta ao método main e método A é desempilhado da memória. Se o método main não tem mais nada a executar, o programa é finalizado e liberado da memória. Agora veremos como e quando criar novos tipos de exceção. Apesar da maioria dos programadores Java utilizarem os próprios tipos de exceção da linguagem quando necessário, em algumas situações pode ser interessante criar um tipo de exceção diferente. Se você é um programador que constrói classes para outros programadores utilizarem, por exemplo, e essas classes armazenam dados que requerem validação, é interessante prover exceções personalizadas para situações em que se deseja indicar que o valor atribuído não satisfaz as restrições daquele atributo. Esse exemplo mostra uma exceção específica para um atributo que armazena a idade de uma pessoa. Veja que aqui nós temos um construtor sem parâmetro, que já possui uma mensagem padrão, e um construtor que admite um parâmetro do tipo string,
que será usado como mensagem da exceção. Veja também que o construtor sem parâmetro simplesmente invoca o construtor com parâmetro da própria classe, passando uma mensagem de validação padrão. Já o construtor parametrizado invoca o construtor parametrizado da superclasse, que é exception, repassando o parâmetro texto. Esse é um modelo bastante comum de exceção personalizada. Outra questão a ser pensada quando se cria um novo tipo de exceção é se ela será verificada ou não. Se não for verificada, deve herdar de runtime exception, ou alguma subclasse de runtime exception. Se for verificada, como essa aqui, deve herdar de exception ou alguma de suas subclasses que não seja runtime exception ou subclasse de runtime exception. Agora vamos recapitular tudo que nós vimos durante essa aula. Nós começamos vendo a estrutura try-catch, que é usada para capturar e tratar exceções. Eu posso ter um catch para cada possível ocorrência de exceção para ter um tratamento de exceções mais refinado, ou posso ter apenas um catch se o intuito é de apenas prover um tratamento de exceção mais genérico para que o fluxo de execução do programa não seja interrompido. Vimos também o bloco finally, que pode ser colocado no final da estrutura try-catch e que possui garantia de execução ocorrendo ou não uma exceção. Por ter essa característica, é um bom local para se liberar recursos previamente alocados pelo programa. Nós já havíamos visto o comando throw, que permite lançar um novo objeto de exceção, sendo que ele funciona para qualquer objeto descendente de exception. E vimos aqui o comando throws, que permite declarar uma exceção na assinatura de um método, indicando que nesse método pode ocorrer uma exceção do tipo declarado. Outra coisa importante que vimos foi a hierarquia de exceções, que destacou as classes de exceção verificadas e as classes de exceção não verificadas. Vimos ainda como uma exceção se propaga ao longo de uma pilha de chamadas de métodos e, por fim, vimos como criar um novo tipo de exceção para representar problemas mais específicos relacionados às classes que você construir. Com isso a gente chega ao fim de mais uma aula. Não se esqueça de deixar um like se você tiver gostado do vídeo e de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando novas aulas forem postadas. Se possível, deixe também um comentário com alguma sugestão, dica ou complemento para o assunto que apresentei. Na próxima aula, veremos como ler e escrever em arquivos texto. Muito obrigado pela sua confiança, um grande abraço e até breve.